Olá, bom dia! Hoje é dia 2 de março de 2026, uma segunda-feira. Graças a Deus, mais uma vez juntos para a nossa devocional. Felizmente, pela bondade de Deus e sua vontade, Juiz de Fora, desde ontem tem um tempo estável, agora com sol, sem presença de nuvens que prenunciem chuva ou que tragam algum temor, graças a Deus. Esperamos que assim continue e que o Senhor assim abençoe, que toda a recomposição possa ser feita, retomar aí as atividades, os ajustes e tratar da melhor maneira possível a recuperação, seja emocional, seja material e até mesmo espiritual. O texto que temos para a nossa meditação é o que está no Evangelho de Jesus, conforme São João, capítulo 17. Hoje vamos falar sobre a favor de quem Jesus ora. Versos 20, depois o verso de número 9. Primeiro o verso de número 20, quando Jesus deixa claro por quem ele ora. Não rogo somente por estes, ou seja, os seus discípulos que estavam ali próximos, ouvindo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, o Senhor Jesus deixa claro que toda a sua oração intercessória aqui, todas as suas súplicas, relativamente aos seus discípulos, eram primeira e primariamente para aqueles que estavam próximos dele, ali ao redor, bem juntos, ali acompanhando, estando com ele nos seus dias terrenos, sobretudo aqueles que estavam assentados à mesa com ele. Mas ele deixa claro, quando ele, aqui no nosso texto em português, usa a adversativa mas também, que é um sentido de contraposição, não é só para aqueles, mas também por esse, ou seja, ele deixa claro essa relação, ou até mesmo aditiva, não só por eles, também, ou e também, poderia ser usado sem problema. De uma forma ou de outra, o Senhor Jesus deixa claro que a sua súplica, que a sua intercessão é extensiva em alcance e eficácia por toda a sua igreja. Vejam bem, isso deixa claro que o Senhor tem consciência, no sentido de saber exatamente quem há de crer no nome dele, mesmo antes de crerem. Aqueles que hão de crer em mim, ou os que vierem a crer em mim. Então ele já intercede por estes antecipadamente. Mas ele não sabia quem ia crer, então não podia orar por ele. Aqui o indicativo é o contrário. É o indicativo de que ele ora por aqueles que vierem a crer nele. E vão crer. E ele sabe quais são eles. Aqueles que o Pai, ele já disse, aqueles que o Pai lhe deu. Aqueles que o Pai antecipadamente a realidade da manifestação temporal da fé lhe havia entregue. Estes, ou acerca destes, é que ele também está falando, e é por estes também que ele está orando, ou seja, por toda a sua igreja. Ele fala da unidade exatamente por isso.
não são apenas os discípulos dos seus dias, aqueles achegados e bem íntimos ali, que eram beneficiários da sua oração, da sua intercessão, da sua súplica, dos seus rogos ao Pai, mas tantos quantos haveriam de crer nele por meio da palavra do Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus, se você entregou a sua vida a Ele, se você pertence a Ele, se você está na igreja de Cristo, e eu não estou falando de denominação, estou falando da realidade de ser um neste corpo que é a igreja de Jesus, corpo místico de Cristo. Se você é um na igreja, com todos aqueles que a compõem, por graça de Deus, por eleição de Deus e por manifestação da sua vontade redentiva sobre eles, então você é alvo destas súplicas, destas rogativas e desta intercessão de Jesus, porque ele ora, como ele deixa isso absolutamente claro, por todos que creem, de fato, e se entregam a ele. Então esse é o primeiro aspecto. Por quem Jesus ora? Ele ora por toda a sua igreja. Mas há no verso de número 9 algo muito significativo. Então a pergunta é: por quem Jesus ora? Ora por sua igreja. Isso significa também que há aqueles por quem Jesus não ora. E por quem Jesus não ora? Verso de número 9. É por eles, pelos que creem em mim, hão de crer em mim, que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, evidentemente, porque são teus. Porque são teus. Me deste, porque são teus. Então eles são teus, aí o Senhor deu a Jesus. Que coisa extraordinária. São de Deus, são dele. Então ele entrega a Jesus para que Jesus, de fato, os resgate mediante a sua morte, pagando o preço que teria que ser pago pelos nossos pecados. Mas o que talvez escandalize, talvez choque, talvez coloque assim muita dificuldade na compreensão nossa, é o fato de que Jesus diz aqui claramente: eu não rogo pelo mundo. Significa que Jesus não roga aqui por todas as pessoas. Ah, mas não é possível, está errado. Nossa. Ele foi quem disse isso. Ele deixa isso muito claro: não rogo pelo mundo. Ah, mas isso significa que ele não roga pelo mundo, o mundo como sistema. Ele não roga ao Pai por este sistema corrompido, por essa estrutura pecaminosa, corruptora e corrupta. Então, por isso que ele não ora pelo mundo, mas ele ora pelas pessoas. Veja bem, é por eles, pessoas, que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles, pessoas, que me deste. Eu rogo por aqueles que me deste, os que o Senhor não me deu, eu não rogo por eles. Então o mundo, fica claro, que se refere àqueles que não eram de Deus, o Pai, e que o Pai, portanto, não sendo dele, não entregou a Jesus. Eu sei que isso não é fácil de se ouvir, mas é muito mais difícil para eu falar. É muito pesado, extremamente aflitivo até, porque nos choca, porque confronta com toda a nossa ideia
talvez formada por uma visão piedosa, mas equivocada acerca da pessoa de Jesus e do próprio Deus. Partindo do princípio de que Deus tem que manifestar a todo mundo sua graça e que ele tem que socorrer a todos, ele tem que interceder por todos, pedir por todos, salvar a todos. Isso não é verdade. Ele não roga pelo mundo, mas apenas e tão somente por aqueles que o Pai lhe deu. Então ele não ora nem pelo sistema, mundo como estrutura corrupta e corruptora, mas também não ora por aqueles que o Pai não lhe deu. Quando eu digo isso, não quero afirmar e não afirmo, melhor dizendo, que ele não cuide por sua graça, como fazendo o sol nascer sobre justos e injustos, a chuva cair sobre bons e maus. Não é isso. Mas sim em termos redentivos ou redentores. Esse cuidado, esta oração que ele faz aqui, a santificação e etc., ele não roga para livrar deste mal, o mal da condenação eterna. Eu sei que é difícil, mas será que Jesus ora por mim, intercede por mim? O que ele disse? Eu oro também por todos aqueles que virão a crer em mim, disse ele. E se você crê em Jesus, entrega a Jesus, você passa a estar incluído entre estes a quem Deus, em sua graça, por meio de Jesus, sustenta, guarda, protege, santifica, salva e há de glorificar. Bendito seja Deus, porque somos em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus alvos do seu cuidado. Que o Senhor assim nos dê compreensão, entendimento e nos abençoe para o louvor da glória do nome dele. Amém. Amém.